Você começou esse trabalho aí com a Catuan, como que foi, essa sua experiência inicial até chegar ao que você trabalha hoje? Então fique à vontade, né, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, vai ser um prazer aí estar acompanhando esse conteúdo aí com você. Bom demais, Alexandre. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando da minha experiência, e com certeza vou estar explicando dessa minha trajetória aí, até porque é bem misturada com várias vertentes. A água, por si só, é utilizada em várias formas, né? Nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, bom, vou começar me apresentando pessoalmente, um pouco também rapidamente da minha história. Me chamo Noé Thomas, tenho 29 anos, nasci na Espanha e moro aqui no Brasil há 12 anos agora, tempo no qual conheci pessoas como o Alexandre, que hoje caminham junto com os meus projetos de vida. E desde 2015, eu descobri o que entendi que existe um mundo do empreendedorismo, e como uma pessoa que sem muito afinco, assim, sem uma constância muito boa no mundo acadêmico, eu me vi com coragem de explorar, né, o mundo do comércio, das vendas. E dentro de casa nós temos meu padrasto, que é um arquiteto paisagista há mais de 30 anos. E bom, ele é inglês, é o segundo casamento da minha mãe. Meu pai é francês, uma mistura. É, e, bom, com esse trabalho aí em casa, eu percebi que haveria oportunidade de eu trabalhar junto com meu padrasto, difundindo, né, esse trabalho que ele também tomou coragem de fazer com essa vinda ao Brasil. Ele praticava o paisagismo de uma forma mais convencional na Europa. A crise em 2008 afetou bastante, em 2011 viemos para o Brasil, e ele teve a coragem de explorar essas avenidas muito mais sustentáveis no que diz num cunho muito mais profundo, né, nos fundamentos e aplicar dessas tecnologias e conhecimentos. E nessa experiência, né, nessa vontade, se une aí a família. Então somos uma empresa familiar. Agora rapidamente já introduzo a Catuan como empresa e rede. Mais do que empresa, eu gosto de chamar de rede, porque realmente é isso que faz com que hoje eu possa vir apresentar um conhecimento tão diverso, ao mesmo tempo sem tanto detalhe, porque é muita coisa, mas o elemento é um só, né? É a água. Então, por isso que posso ser ousado, digamos assim, de vir falar de tantos assuntos como eu vou estar compartilhando com vocês hoje, é, apesar de que o foco seja o Flow Forms, né? Como um estudo, uma ciência aí relativamente nova. Então, a Catuan é essa rede de profissionais que se unem a nível internacional, Inglaterra, Tchecoslováquia, aqui no Brasil, com certeza, cada vez com mais força, e compartilhamos dessas tecnologias, desses conhecimentos que vêm se desenvolvendo, envolvendo e trabalhando em cima do elemento água como um todo, né? Na nossa empresa, aqui no Brasil, em 2015, começamos com o trabalho de paisagismo, biopaisagismo, né, biopiscinas e ecopaisagismo, ou seja, piscinas naturais, lagos ornamentais. Então, o elemento água voltado mais para esse mercado. Mas sabemos e entendemos do potencial em diferentes frentes para trabalhar com essa mesma forma, a água, e também dentro do paisagismo, né? Então, a nível alimentício, a nível de tratamento, né, daquilo que é dejeto a um primeiro instante, a nível de reaproveitamento, né, para diferentes finalidades. Então, a água é algo que gira muito em torno, e assim conhecemos, com esse trabalho de ficar entrando em contato com diversos profissionais, conhecemos essa rede de pessoas também na Inglaterra, que nos anos 60 começaram o estudo do que hoje se tornou os flow forms. Desculpa. É, opa, então, eu vou estar passando aqui, deixa eu ver. Pronto, então, Catuan tem sede no Brasil e Reino Unido, a nível burocrático, a nível jurídico,
e, enfim, desenvolvemos projetos com a colaboração de diferentes profissionais, arquitetos, paisagistas, ecologistas, biólogos e demais especialistas que compartilham seus conhecimentos e experiências de uma forma orgânica para dar resposta às necessidades do nosso planeta. Junte-se a nós nessa nossa aventura pelo design sustentável e experimente uma nova forma de compreender e se relacionar com o meio ambiente. A sabedoria está na inteligência coletiva. Realmente prezamos muito por isso e acreditamos que isso seja uma saída boa para tudo que vem pela frente aí, no que diz natureza, né, água, que é um recurso cada vez mais escasso e que a gente tem que retomar a sabedoria em como utilizá-la, né? Então, nesse trabalho na Catuan, acabamos fazendo esses estudos. Não são todas as áreas que hoje nós temos projetos concluídos, né, executados aqui no Brasil. Alguns estão aqui a listagem, né, à nossa direita: piscinas biológicas, lagos, aquaponia, ou seja, um sistema de consórcio de peixes e plantas por meio da água, fazendo devidas produções, né, de alimento ou de peixe, tratamento de águas, em geral, coleta de águas superficiais e, enfim, manejos a nível de drenagem, né, de saber escoar para não danificar e, enfim, otimizar a infraestrutura a nível municipal, né, etc. Reservatórios de águas superficiais, fossa de evapotranspiração, ou as VAPs, né, famosas, enfim, tem várias, as BET, né, tem diferentes nomes para as fossas de evapotranspiração, mas vocês veem que tudo trabalha em torno da água e da vida dentro da água, né, ou seja, totalmente o oposto do que a gente está acostumado a ver em lagos, em piscinas, no qual a gente joga elementos externos, sejam sólidos, líquidos, mas a gente joga algo de fora para manter a água em parâmetros que nós queremos, agradáveis ao olhar, né? Enfim, água cristalina e saudável, né? Segura de se banhar. Ao final, a água é um enorme veículo de várias coisas boas e ruins também. E tudo vem, quando se trata do nosso relacionamento com ela, a recair sobre nossa responsabilidade, né? Então, hoje nós vamos falar sobre Flowforms, que é o resultado dessa filosofia, posso dizer, desse estudo coletivo, dessa, dessa aplicação no dia a dia, para estarmos tendo um melhor relacionamento do que nós tivemos nos últimos 100 anos, talvez possa dizer, que fez com que a água, nosso dia a dia, se tornasse algo que a gente quase não dá valor, porque a gente acha que é infinito, né? E cada vez mais vemos que não é bem assim. Então, Flowforms, agora vou começar a me orientar mais diretamente para o assunto Flowforms. Depois, durante a apresentação, eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer algumas perguntas, colocações, às vezes, sobre o assunto, pois o que eu vou estar apresentando hoje se trata, primeiramente, de um estudo bem recente. Então, tem algumas coisas que ainda estão em processos conclusivos a nível científico, né, factuais, e também o fato de que eu, Noé, sou uma pessoa que veio aprendendo sobre este assunto de uma forma também muito diversa, com várias frentes, e eu não tenho, por exemplo, uma questão, uma formação acadêmica, por exemplo, que me traga uma base científica muito profunda, né, para estar falando com vocês sobre este assunto de uma forma muito mais técnica. Então, eu vou estar apresentando para vocês a inspiração, primeiramente, do John Wilkes. John Wilkes é o criador, digamos assim, precursor desta observação, e o trabalho dele, igual ao nosso, se trata de observarmos a natureza e saber qual a melhor forma que nós temos de se encaixar, né, na natureza, e não o que a gente quer e fazer a natureza se adaptar a nós. Não, a visão ela tem que começar a mudar, da mesma forma que acredito que a agrofloresta, né, muitos de vocês hoje estão aqui talvez querendo aprender sobre a agrofloresta, a gente vai falar sobre a relação com a agrofloresta, com a questão dos fertilizantes, com a questão da agricultura biodinâmica, né, do Rudolf Steiner e Victor Sauber, e aí vem, como vocês podem ver, já uma explanação da minha parte que apresenta essas várias vertentes. Então,
eu não tenho tal coisa como uma apresentação perfeita para vocês, eu estou aqui bem no freestyle, posso dizer assim, de uma forma bem informal. Estou aqui bem apresentando para vocês, fazendo um trabalho que eu nunca fiz antes, de estar apresentando para um grupo de pessoas. Então, é isso, eu tenho aqui essa linha de raciocínio com a Flowforms agora, e os Flowforms, como eu estava falando, criados por John Wilkes, eles são resultado dessa observação da natureza. Aqui à nossa esquerda a gente tem um curso de um rio, aqui a queda de água, em formato de vórtex, aqui uma concha, e a gente vê esses movimentos, esses formatos, e percebemos que a água, ela nunca percorre, né, em uma forma linear. Este daqui era um vídeo que, infelizmente, eu não vou conseguir apresentar, é um simples ponto aleatório na beira da praia, na Grécia, no qual a gente vê o movimento das ondas com uma simultaneidade, com uma simetria e com uma repetição, com ritmo, perdão, melhor palavra que nós temos para um ritmo, mas infelizmente eles não estão funcionando. Aqui é uma passagem do rio, eu até tento apertar o play aqui, como vocês podem ver, mas infelizmente, olha, até passa, ixi, confusão, confusão. Enfim, então aqui é basicamente uma forma prática de mostrar para vocês como a natureza ela já trabalha com esse ritmo, e isso é o importante do Flow Form, vocês vão entender melhor. Parte do que eu vou mostrar para vocês agora é parte do trabalho que nós fazemos em cursos, workshops presenciais. Fizemos um agora aqui em Cavalcante de Goiás, há 2 semanas atrás, com um dos membros desse instituto que se formou nos anos 60, 70, como também legado do John Wilkes. Então, vários cientistas, físicos, químicos, biólogos, filósofos, sociólogos também, formam esse estudo em cooperação com outros profissionais que vão se interessando, e eles estão querendo muito resgatar a juventude, né, uma geração mais jovem também, para esse conhecimento perdurar, né, e ele ser desenvolvido, aprimorado. Então, a ciência da água, aqui à direita a gente tem uma imagem a nível microscópico dos cristais, né, em congelamento de água, e este aqui é um trabalho clássico do Masaru Emoto, um cientista que fez esses experimentos com a água, e ele prova que a água, ela tem uma consciência, podemos dizer assim dizer, né? E ela tem um trabalho muito importante aqui na Terra, e essa conexão com o todo é muito evidente com esses trabalhos dele, no qual a gente vê aqui o congelamento com repetições verbalizadas, outras mentalizadas, segurando em contato com essa água que passa a ser congelada, e a nível microscópico vocês podem observar aqui o congelamento, né, através das diferentes palavras que foram faladas, obrigado, sabedoria, verdade, eterno, né, coisas ruins, né, demoníacas, você faz me sentir mal, água poluída, enfim, a amostra de como a água reage a literalmente reverberações das nossas vibrações, das nossas intenções com o que a gente fala. Então, é uma pequena amostra para vocês de uma introdução do que a gente vai falar aqui hoje, tem a ver com algo também um pouco maior, né? Algo coletivo, algo de uma sinergia com a natureza bem grande. E isso está presente em tudo que a gente faz. A única coisa é que a gente se desconectou com o passar do tempo com isso. Houve essa desconexão. Então, aqui eu tenho que estar fazendo, aos poucos, uma pequena reconexão para vocês não acharem tão estranho que eu vou estar conversando à frente. Aqui abaixo um vídeo que também acontece, de um trabalho de Vortex. O movimento do Vortex é crucial aqui para o assunto dos flow forms, o movimento, né, Vortex, e esse trabalho rítmico da água que acontece por natureza. Os cursos dos rios, tudo que a gente vê a água escorrendo por um vidro, ela nunca cai reto, ela nunca faz um movimento singular, um movimento, ela sempre tem distorções, ela sempre tem mudança, né, e ela sempre está em adaptação. Então,
Aqui a gente tem algumas falas do John Wilkes. Sem água não há movimento na natureza e sem movimento não há vida, né? Então, isso é um fato. Essas imagens aqui ao nosso lado são parte dos trabalhos experimentais, nos quais a gente faz também no curso, que a gente mistura água com glicerina, água com os pós de rocha, e a gente percebe como a interação da água com o nosso movimento sempre cria padrões e formas, né? Por um motivo, e a gente vai entendendo, tendo que entender melhor esse motivo, e isso é o que esses cientistas foram entendendo, por que que a água faz isso, né? Por que que a água forma? E aí vem a criação dos flow forms. Então, o flow form, ele é um órgão, é como se ele fosse um órgão que nós, humanos, estamos percebendo interessante criar para poder enaltecer os potenciais que a água carrega por si só, essa consciência que ela tem. E se a gente conseguir se conectar mais com ela, a gente entende e melhor aproveita, né, dos potenciais que ela tem, em todos os sentidos. Hoje a gente vai tentar focar no sentido agrocultural, né? E é claro, eu não vou poder entrar em tantos detalhes técnicos, físico-químicos, de como a água se comporta, retenção de oxigênio, etc., porque eu posso vir a me estender muito. As aplicações são várias, aqui era para ser um outro vídeo de um Flowform, infelizmente, eu vou tentar aqui, a Andréa, minha esposa, está me dando um ótimo suporte aqui ao meu lado, depois, enfim, apresento ela, está aqui me ajudando muito, faz parte do nosso time, e ela, vamos ver se ela consegue aqui, a gente dar um rápido play. São vídeos de 6, 7 segundos, mas é para vocês entenderem um ritmo. O que eu já vou conseguir é colocar um vídeo introdutório de Flowforms. Na verdade, já que isso daqui era para ser vídeo, tudo isso daqui era para ser 4 vídeos. Eu vou colocar logo aquele vídeo do link, e a gente vai assistir um vídeo. Ele tem uma tradução, tá? Mas o que eu acho mais legal também do vídeo, para quem talvez possa ter alguma dificuldade de áudio, alguma coisa do tipo, seja ver, né, a água, como ela se comporta nesse órgão que a gente está criando, que é o Flowform. E aí a gente vem com uma série de, né, artistas, cientistas que criam os deles, esculpem os deles, e nós podemos aprender, como nós aprendemos nos nossos workshops, a criar os nossos Flowforms. Então aqui vai um pequeno vídeo. Me digam se o áudio fica bom, Alexandre. Beleza, pode deixar. Mas tem que compartilhar, ainda não compartilhou não. Qual coisa que você quiser me mandar o link é no YouTube, né? O seu áudio está mutado aí, né? Aí. Boa. Boa. Life is always manifesting itself in metamorphosis. No life development without metamorphosis. No life without water, no life without movement, no life without metamorphosis. John Wilkes is the inventor of flowform technology. He was a sculptor and he was also very scientifically interested in mathematics, for example. He studied form and movement, form in living nature. And because of that he studied water. It's obvious that water is the condition for every living organism to develop itself. So his question was, how can we help water support life? Because nowadays that's really a problem. We approach water in such an attitude that we only use it instead of help it to sustain life organisms. So his question was at a certain moment, can we
can we create an organ for water's potential to metamorphosis, to enhance life processes? He has been looking around with his friends, and then they discovered, and that's quite obvious, but it's still very worthwhile to say it, that water always reacts on any kind of resistance with rhythm. And he also discovered that the rhythmic patterns in water are always asymmetrical. Always making a vortex to the right, then a vortex to the left, then a vortex to the right, then a vortex to the left. Never symmetry, always asymmetry. While one level higher in nature, you have the plant realm already. There is quite visible the tendency towards symmetry. There's lots of asymmetry, but also lots of symmetry. So he asked himself, what would happen when I offer to a flow of water a symmetrical pattern of its basin? So he started just to try make widening and narrowing, widening and narrowing, widening and narrowing piece of metal that he bended, and he let water flow through it, and at a certain moment, without knowing what he really did, but it was a fact that at a certain moment, with certain relationships between those two sides, it started to oscillate. It started to form a rhythmic pattern of a figure of 8. That was the start of the invention of the flow form technology, because there he saw that water was starting to do on one place what it always does in a whole sequence of forms. So he halts in a flow form. He halts the whole street of vortexes in one place. So the figure of 8 in the flow form is actually a long street of vortexes held on one place. And so a flow form enhances this rhythmic nature of water. It does what it does in nature, but continuously and in an ideal situation. It is a natural behavior of water that you sublimate. Say a cascade of 3 flow forms you could compare with 30 meters of a healthy mountain stream, because it's continuously treating water in the way it wants. So it's a nature-based solution. That means that it's vitalizing the water again. And for that reason it is used in many instances. A very important field of application is water treatment, actually, sewage water treatment. For example, in Holland, I was able to design a special type of flow form that is the first step for the after treatment of water that went through a conventional sewage water treatment plant. It's in the south of Holland. Water is first chemically cleaned in a conventional sewage water treatment plant, and then when it leaves the conventional treatment, there's a whole kind of landscape structure to after treat the water, and the first step in that is that all the water goes through a huge plane of flow forms. They also use it for the stirring of biodynamic preparates, treatment of liquid manure. It's also used in different factories. In Germany there is a bakery that makes use of flow form treated water for their products. In Norway there was a factory that made, I think, oat milk with the help of flow forms. So it's applied in different fields. One new field of application is the fish passage. So there are a lot of weirs in Holland, and nowadays over the whole of Europe, of the EU, there is the rule that all the natural waters should be made fish passable. There are big flow forms with new designs. They have vertical walls. I could design that flow form that has a very powerful figure of 8 movement
in the upper half of the flow form, and the fish can go in the lower part of the flow form, stream upwards without having to jump. That's quite a nice performance, I think. I'm proud of that. I trust that a whole cascade of water, like there is being applied in that fish passage, can change the whole ecosystem on the long term. So there are a few effects that we can everywhere measure. The increase of pH value, the intake of oxygen. These are effects that you can measure with usual and natural scientific methods. Compared to artificial mechanisms to bring oxygen in the water, it keeps the oxygen much longer in the water than those artificial instruments. But there's a lot that is an effect of the flow form treated water that you can't measure with nowadays developed methods of research, because that has to do with energetic improvement. When water is vital, it can support a lot of little organisms in water that provide the healthy situation to support living organisms. So that is what happens. A flow form supports, say, the rhythmic nature of water is important for all living organisms in water and through water. Healthy water does that. A flow form improves that vital quality of water to enhance life processes. It is not cleaning the water. Many people think, that's a kind of fairy tale, I think, that many people think, flow forms clean the water. It's not cleaning the water, it's helping the water to clean itself by living organisms living in it. The potential of a flow form is huge. You can treat rivers, you can improve the quality of natural water when it is quite polluted, but again, it doesn't clean the water, but it enhances life processes in the water. So it's a discovery of man to be able to see the rhythmic nature of water and to make an instrument for that rhythmic nature to be at its best, actually. Boa, galera. É isso. Depois dessa introdução aí, quase que eu não tenho mais o que apresentar. Tô brincando. Então, acho que é um momento quando acontece que a transição de novo aqui de telas e de André me dando esse suporte aqui com os dois monitores para abrir agora a apresentação de novo. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma colocação, alguma dúvida, algo que talvez por ter sido em tradução, né, subtitulada, não tenha conseguido acompanhar, pode perguntar, curiosidades. Enquanto isso, estamos fazendo aqui a transição das telas. O Noé, aqui em Brasília está bem recente assim esse conhecimento, né? Dá para ver que o Holanda e a Alemanha eles já estão praticando. Você vê que estão trazendo agora essa tecnologia. Você já viu algum lugar que estão praticando isso, seja numa propriedade ou até esse negócio do esgoto é bem interessante, né? Eu acho que é uma solução aí para alguns problemas que a própria cidade vive, né? Exato. A gente vai falar agora de várias aplicações aqui, e não, Alexandre, realmente é algo que chega por meio de cursos como o que a gente providencia. O Sérgio Pamplona e a esposa dele, o arquiteto renomado aí da nossa região do Centro-Oeste, Rio de Janeiro, etc., ele também, junto com essa empresa Fluxus, que apareceu aqui no final do vídeo, uma empresa sediada em São Paulo também, eles trazem cursos
Então nós somos os pioneiros, nós, a Catuan, também estamos junto desse grupo de pioneiros que fala sobre esse assunto aqui no Brasil. Bom, a gente está vendo que a questão é focar numa questão educacional primeiro, que é o que a gente está fazendo. Cursos, informação, oportunidade como essa que você está nos dando aqui de difundir esse conhecimento, essa informação, e em outros momentos entrar em mais detalhes, né, um entendimento mais completo, assim, pois é muita coisa, né? Então, não temos locais nos quais eu possa falar, poxa, se vocês comparecerem em tal lugar, vocês podem ver uns funcionando. Realmente, ainda não tem. Bom, esperamos aí estar sendo os precursores de estar aplicando isso daqui no nosso trabalho aqui na nossa vila, que vamos construir aqui na Chapada dos Veadeiros, vamos ter. Vamos estar continuando a repetir esses cursos presenciais, esses workshops. A gente compra um bocado de argila aí, mete a mão na massa, bem bacana. Tem esse trabalho aí energético com a água também. Enfim, então, por enquanto é isso, é conhecimento que está chegando. Produto em si, eu estou aqui com um trabalho com o secretário de Meio Ambiente aqui de Cavalcante, no qual a gente também está na frente do CAT ali, do atendimento ao turista. A gente aproveita uma fonte ali para a gente fazer um curso com a comunidade e está fazendo na entrada aqui de Cavalcante. Mas ainda não, Xande. Ainda não tem. Então, vamos lá. Vou falar rapidamente sobre os materiais dos quais é possível fazer os flowforms. Aqui à nossa esquerda temos o plástico, mais utilizado a nível agricultural e em serviços mais industriais, talvez pela praticidade, leveza, movimentação do flowform, né? Aqui à nossa direita a gente tem cerâmica, mais aplicado em lugares de climas não tão temperados, né, climas mais como o nosso, mais tropicais, por conta do congelamento, né, da água em contato com a cerâmica, enfim, então, mas em suma é utilizado muito em design de interiores, onde tem geadas fortes, como em países na Europa, local de onde surge os flowforms, e aqui a gente poderia, no Brasil, por exemplo, estar utilizando mais no lado de fora, né, de casa, como a gente vê nessa imagem aqui. Então, a nível decorativo, paisagístico, né, contemplativo, relaxante. A gente teve aqui já até flowforms feitos em madeira. Esse daqui é um húngaro, é um trabalho mais artístico também, feito aí no que restava do abate de árvores, né? Então, ele pegava essas rodelas, depois das pessoas fazerem as colheitas massivas que se fazem de pinos, suponho que seja, ou algumas árvores ali da região, e aqueles tocos que ficam para fora, ele momentaneamente, enquanto, não sei se máquina passava, alguma coisa, mas momentaneamente ele esculpia os flowforms e fazia disso canais, né, percorrendo. À direita também o trabalho artístico, exposto, se não me engano, na Austrália. Este é aproveitando antigas vidraças de televisão, aquelas televisões antigas que tinham com aquele vidrozão gigante na frente. Então, de novo, trabalho artístico, mas a gente percebe que os materiais são vários, né? E aqui, rapidamente, as aplicações dos flowforms, né? Então, sistema de tratamento de água, como a gente viu, vai acabar sendo um resumo do que a gente viu no vídeo, né? Então, saúde e bem-estar, aí eu vou algumas imagens aqui a mostrar algumas questões de como é que é isso de saúde e bem-estar, né? Biodinâmica, ou seja, na agricultura biodinâmica, que é o que praticamente nos importa hoje, mas não vou conseguir entrar em muitos detalhes, mas tem todo esse trabalho, né, com esse calendário todo que tem na agricultura biodinâmica, entre aspas, digamos assim, os eventos, né, outros chamam de rituais, enfim, os momentos coletivos que tem na preparação, de como o Flowforms está entrando com um pouco de polêmica, porque alguns não querem, né, querem que o processo seja manual, com aquele bastão, e seja o movimento do corpo, né, aquela energia com contato. E aí tem outros que acreditam que
isso aí não é essencial, e que temos formas como esta, né, de inserir o fluoroforms para fazer esse batimento, digamos assim, essa mistura, né, o momento de misturar, que é um momento muito importante, né, na agricultura de biodinâmica, com os insumos, enfim, o que se coletou aí para estar fazendo esse nutriente que depois vai ser diluído na irrigação, enfim. Então, agricultura e aquaponia, piscinas biológicas. Nas piscinas biológicas tem um fator aí técnico, né, com a questão do aumento do pH, regulagem, mas é também majoritariamente um apelo mais decorativo, né, um acessório assim de embelezamento, digamos assim. Educacional é um assunto muito bacana, muito importante, que eu acho muito interessante esse assunto educacional. Vou ter algumas imagens aqui à frente. E paisagismo, né? Um blend aí, digamos, uma mistura aí com piscinas biológicas. Então, aqui, por exemplo, é um sistema de tratamento de água. Esta é uma casa de festas na Inglaterra, um projeto feito por Andrew Jones. Andrew Jones faz parte da nossa rede, é ele quem esteve aqui no último workshop, em Cavalcante de Goiás, fazendo esse curso e nos passando conhecimento para a gente poder replicar aqui. E, bom, esse daqui é um trabalho numa casa de festas na Inglaterra, comporta até 150 pessoas. A uma certa distância tem essa lagoa aqui, que contém todo as águas cinzas, somente da infraestrutura toda. E aqui a gente vê o flowform um pouco mais escondido pela vegetação, mas esse daqui é um primeiro estágio. Aí ele passa por um jardim aquático, né, com vegetação, ou seja, estruturas radiculares ali colocadas de forma pensada, né, como parte da passagem de água, e depois chega nesta outra lago já um pouco bem mais limpo, ainda com um fim paisagístico, né, ou seja, não tem banho aqui, mas tudo com esse trabalho de oxigenação, esse trabalho de favorecer, né, o tratamento da água. Aqui também, sistema de tratamento de água, à nossa esquerda. À direita esse aqui é o mesmo, é o mesmo, perdão. De pontos de vista diferentes, desculpa. Então, esse daqui é o mesmo trabalho, isso. É o mesmo trabalho, são diferentes momentos, né? Então, o sistema é distribuído em diferentes momentos, nos quais a água se contém e passa a cair, né? A percorrer um segundo caminho para chegar em uma outra bacia. Então, aqui é um outro projeto, já assim, diferente. Eu não vou conseguir aumentar, eu acho, aqui a tela. Aqui são trabalhos que foram apresentados nos anos 2000, 2005. Então, a gente tem apresentações ainda na época em papel, né? Formato, assim, impresso, né? Então, a gente tem aqui imagens. Esses trabalhos são os trabalhos pioneiros aqui do Andrew Jones, no qual eu fiz uma representação aqui à esquerda desses números que estão aqui na apresentação, né? No projeto que foi feito. Então, aqui é a nível já de fazenda, né? Então, tratando efluente mesmo, de resquício de produção. Aqui é um abatedouro de galinhas, de galinhas. Tem um nome próprio para um abatedouro de faz frango, né? Basicamente, mas me fugiu aqui o nome. Tem um nome próprio técnico em Brasil, em português. Mas, enfim, então, tudo primeiro se coleta em 2 depósitos construídos, né? E tudo gira em torno do movimento da água. Ou seja, a gente tem neste recipiente, né, nesta cisterna maior embutida no chão, este aqui no caso é embutido no chão. Nesta cisterna maior, o efluente chega e tem um fluxo vertical.
ou seja, ele vai fazer a passagem para a segunda câmara, para a segunda cisterna, pelo movimento vertical, ou seja, em vez de horizontal, como aqui acontece aqui no passo número 4, no qual no jardim que é construído, é uma área construída, colocada vegetação. Aqui, no caso, são juncos, aqui é uma plantação, né? Então, isso daqui é embutido no chão, e em cima, ao redor, tem uma plantação de junco. O junco, ele vai ter esse trabalho de favorecer a vida bacteriana ao redor das raízes, mas o efluente, ele está circulando de forma vertical para fazer a passagem para a segunda cisterna. Depois o efluente sai e chega já numa bacia de assentamento, já a céu aberto, ou seja, aqui é fechado e aqui já começa a ser aberto. Então, quando se junta aqui a água nesta lagoa de tratamento, deixa eu ver se aqui na próxima imagem, não era. Nesta lagoa, eu não consegui, se eu colocasse todas as fotos aqui, gente, ia ser slide demais. Então, mas eu vou procurar achar umas imagens do Andy aqui nessa lagoa. Então, isso daqui é uma lagoa já de assentamento, digamos assim, a céu aberto, e dela sai um percurso de vários metros, neste caso, com os flowforms e movimentos em zigue-zague, digamos assim, da água. Então, trechos com flowforms, que são mais de 30 e tantos flowforms, se não me engano, 30 e tantas unidades em série, né, em sequência. E tudo chega de novo, aí sim, em outro jardim aquático, já plantado de novo, sem estar com a água exposta, de novo plantado, e deste jardim tudo se conduz, tudo isso daqui, gente, é por gravidade também, tá? Vale a pena dizer. Então, sim, são condições específicas, né, favoráveis para estar fazendo isso daqui, ser algo sustentável no quesito energético e tudo mais. Então, depois dessa passagem aqui pela filtragem horizontal, ou seja, o efluente ele chega dos flowforms, ele entra nesse jardim filtrante e a água já não percorre da mesma forma que aqui, de baixo para cima, né? Por pressão, digamos, por decantação, digamos. Não, aqui ela já vai na horizontal, ou seja, a água ela corre como, digamos que um rio, ela corre na horizontal, já saindo desse jardim filtrante e chegando nas duas últimas lagoinhas, né? Aqui tem vários resultados, vários estudos a partir deste projeto, né? Com o tratamento deste efluente. Lembrando que isso daqui é um efluente de uma batedoura de frangos. Então, a gente está falando de um conteúdo bem denso, né? E aqui o resultado é de uma água límpida, com peixes, com a mudança de fauna, né, a nível de insetos, a nível de aves. É curioso como ele vai mudando, né, a presença dele nesses estágios, né, de filtragem, até que chega nessa lagoa maior de todas, né, isso aqui é um lago mesmo, é bem grandão, e aqui a gente tem já uma água bem mais límpida, uma biodiversidade bem maior, e, bom, resultado desse trabalho pensado, né, no qual a gente utiliza a água resultante já da lavagem, do escoamento de todo esse efluente, né, desses dejetos do abatedouro, e já que a água é o meio de transporte, como a gente pode pensar com ela, ajudá-la para que ela vá para a natureza de volta com parâmetros, inclusive, muito acima dos valores mínimos e máximos permitidos por lei em várias, enfim, legislações e normas e toda essa complexidade que a gente tem com CONAMA, ANA,
enfim, aí tem todo um assunto, né, aí de legislação, é um assunto complexo. Então, também motivos pelos quais alguns desses projetos a gente não vê ainda hoje, né, aqui no Brasil, também partes essa questão legislativa. Aqui agora, avançando um pouco, saúde e bem-estar, temos aqui bakery, é uma padaria, como o Paul Van Dyke, no vídeo que eu coloquei, apresentei para vocês, mencionou a padaria, e aqui é uma cervejaria, então aqui nós vemos isso como saúde e bem-estar no que diz na qualidade do produto, né, que a pessoa vai consumir, vai estar comprando, vai ser com uma água, né, e a gente aí é um ponto que, para mim, pessoalmente, pelo menos, me deixa curioso como, de fato, né, a gente cozinha, a gente vive o nosso dia a dia e a gente usa a água com uma naturalidade tão grande que quase parece ser quase que um desprezo, né? No nosso dia a dia, a gente faz isso de forma até sem maldade, né? Mas é do nosso hábito. Então, a gente saber que uma água, no processo de fabricação de um produto, né? Possa estar com uma qualidade bem superior, resulta aí, tenho certeza, em textura, em sabor, em retenção, em cocção, né, ao forno, em várias questões, né, ter uma água de qualidade sendo misturada aqui na fermentação, né, a água na fermentação na cervejaria, para quem entende do assunto sabe que é um elemento fundamental, né, a qualidade da água, né, tem lugares e empresas e produtores que projetam tudo ao redor de lugares que acham com fonte de água mineral de qualidade, etc, né? Porque é a base da cerveja é a água, né? A qualidade dela e, enfim, todo o trabalho com os grãos, etc. Aqui é num trabalho de laticínios, né? De queijo, uma fábrica de queijos, trabalhando também a água, que vai estar fazendo esse trabalho com leite, enfim, os resultados, né? Aqui já é uma exposição permanente e o Andrew Jones, esse nosso parceiro, conseguiu fazer em uma feira permanente na Inglaterra. É uma amostra do trabalho da agricultura biodinâmica em uma horta, horta sensorial e de folhagens. E aqui tem todo o arranjo, né, como vocês podem ver pela imagem da esquerda, principalmente da disposição, né, da questão astrológica, que a biodinâmica muito aprecia, né, astronômica também, né, então o arranjo estelar é o que dita aí a hora de fazer as atividades, né, junto com o arranjo lunar. Então, no preparo desses biofertilizantes e, enfim, desse trabalho todo, os flowformers estão também ali pequenininhos, agora na imagem já da direita, da extrema direita, como um acessório, né, útil. Aqui no meio, na imagem do meio aqui, onde estou passando o mouse, vocês veem o barril aqui, esse aqui é o barril onde se faz manualmente, bom, se continua, né, com essa tradição também de fazer na mão, o que vai se misturar lá, e também tem agora os flowforms. Então, eu mostro essa imagem, talvez no momento inicial, não tanto pelo flowform, mas sim como um trabalho de paisagismo, né? E aí sim, já envolve um pouco mais, talvez, o assunto que todo mundo costuma ver aqui com os guardiões, que é planta, né? Que é vegetação. Mas, enfim, aqui também é um outro vídeo, infelizmente, acho que pena. Esse daqui é uma aplicação de agricultural, esse daqui é em campo, como a gente pode ver, como eu falei, o material é plástico para ter uma mobilidade melhor, e aqui está sendo utilizado para um preparo de fertilizante, inclusive de KNF, resultante. Esse daqui à direita é o Andrew Jones, nosso amigo. Aqui os flowforms à direita tem uma piscicultura, são tanques de produção de peixe, e aqui os flowforms têm a função oxigenadora da água para os peixes, recirculação, enfim,
E esse Flowform aqui, ele tem um formato bem diferente. Eu acho que eu não cheguei a falar ainda, mas os Flowforms, eles têm várias formas deles se moldarem para a gente ter ritmos diferentes e com isso resultados sonoros também diferentes. Aqui à nossa esquerda é um domo que se encontra dentro de um espaço de, de horta também coberta, mas é só o da esquerda. Esse da direita, a gente confundiu aqui, na verdade, na colocação do slide. Ah, não, eu que estou confundindo, é porque tem um que é no hospital de pessoas com, né, transtornos de humor, enfim, questões mentais, problemas mentais, estão utilizados nessa questão de bem-estar. Eu confundi, porque parece muito Flowform, mas não é. Esse daqui realmente é agricultura e aquaponia. Então, aqui é um sistema de aquaponia dentro desse domo, também na Inglaterra. Aqui um domo secundário. Ali, nessas regiões que a gente está avaliando, a gente está observando esses projetos, temos geadas, né? Então, temos condições climáticas que aqui não temos, que tem essas preocupações, e lá são questões importantes. Então, o Flowforms também, questão do movimento da água, num ambiente um pouco mais controlado, em termos térmicos. E aqui, Flowforms é anioterapêutico, residencial. Esse daqui são as fotos na casa do próprio Andy, à da esquerda, no escritório dele. São projetos bem menorzinhos, evidentemente, muito fáceis de serem montados. E aqui tem essa aplicação, né, de relaxamento, atender essa questão estética. Enfim, então tem esse trabalho também artístico, né, holístico, com outras combinações. Aqui, de novo, dentro de um banco, na Holanda. Esse aqui é um trabalho em bronze. E ele, enfim, trouxe uma relação com os funcionários de um ambiente de trabalho mais confortável, uma sonoridade bacana. E, enfim, são pequenos exemplos do que é onde a gente encontra isso aqui aplicado na Europa. A nível de piscinas biológicas, como eu havia falado para vocês, e aqui já é um pouco mais do nosso trabalho. Esse projeto aqui à esquerda, nós trabalhamos no que diz na composição conceitual e o trabalho remoto com design e preparar tudo a nível quantitativo, né? Mas foi executado na Inglaterra, de novo pelo Andrew. Então aqui agora o Flowform se encontra aqui à esquerda, escondidinho. Às vezes eles são tão sucintos que a gente nem percebe, mas ele está aqui. O material esculpido aqui geralmente é granito, reconstituído. Então são diferentes pós moídos de minérios diferentes e que reconstituídos e sobre cocção viram, né, essas pedras reconstituídas, né, em altas temperaturas. Então depois isso o artista esculpe tudo manualmente. Até hoje é tudo um trabalho bem artístico. Aqui à direita é um outro trabalho do Andrew Jones, de uma piscina biológica também. Aqui são exemplos de piscinas biológicas, no qual a gente tem, só para a gente familiarizar aqui com o elemento vegetal, né, com o reino vegetal. Então, aqui numa piscina biológica, enfim, tem várias formas de dispor estes elementos filtrantes. Aqui a gente tem, evidentemente, uma área de nado, e aqui na área circundante a gente tem um jardim aquático. Neste jardim aquático, a altura da parede que vocês veem aqui, da profundidade da área de nado, contém um monte de substratos em volume, né, em altura, no qual circula a água aqui, assim, ó. A água está em circulação aqui, em um movimento vertical, ou seja, a água é empurrada aqui de baixo por uma bomba, né, uma bomba, um motor de bomba, e a água é forçada a brotar
no sentido vertical, de baixo para cima, brotar constantemente por toda essa brita aqui, esse jardim plantado. Então a água está em circulação, sendo jogada aqui para o centro, e a água entra aqui nas bocas de lobo, circula empurrado pela bomba, e a água fica em circulação aqui, e a gente, de novo, imita, né, um ecossistema. A gente recria um ecossistema favorecendo a vida, e é a circulação e o movimento e a velocidade da água que define se esta água vai ficar límpida, né, cristalina ou não, né? Mas tudo com probióticos, né? É a vida ali na água que está conseguindo manter esta água límpida, né? Aqui à direita também, eu trabalho na Inglaterra, e de novo, sempre temos tons de verde, pois ao final, na superfície destas piscinas, aqui o flowform fica aqui escondido, essa foto não ficou tão boa, aqui à direita, mas as piscinas em todas as superfícies, em algum momento, vai se proliferar aquelas membranas, né, verdes de vida, né, de zooplâncton, enfim, algas. Então, o importante é que o corpo de água, ele contenha uma qualidade, né. Ao redor, a gente continua tendo, se você tem uma piscina para nado, ou como essa daqui, que é como se fosse um furô, você vai ter que, sazonalmente, dar uma escovada nas paredes, dar uma limpadinha, né? Mas o importante é que a qualidade da água seja boa. Numa piscina convencional, quando a gente joga cloro, a natureza ela é mais inteligente do que o cloro. Ela vai dar um jeito de começar a ficar verde e tentar trazer vida para aquela água que está favorecendo isso daí. É o veículo. E aí, quando começa a ficar verde de novo, a gente vai lá, esfrega tudo e taca mais cloro, e a gente fica relutando contra o que a água está tentando fazer, que é favorecer vida. Então, no trabalho das piscinas biológicas, a gente entende o contrário. A gente fala, é vida que ela quer proliferar aqui, então vamos condicionar aqui um ambiente ao nosso favor, né, favorecendo o que a gente quer, que ter água, neste caso de piscinas biológicas, é termos uma água oligotrófica, ou altamente mineral, né, com poucos nutrientes. É uma água cristalina, como num rio. Houve uma mineralização muito forte. Isso daqui é na nossa própria residência, foi o primeiro projeto que fizemos aqui em Brasília, projeto experimental, um projeto bem mais formal, né, com ângulos retos, mas também aqui um jardim filtrante. Não temos um flowform aqui ainda, dever de casa nosso. Aqui mais um projeto de piscina, aqui mais um projeto de piscina com flowform, no Chile, com outro parceiro nosso, o Miguel, rapaz também novo, da nossa idade, fortalecendo aí a rede nesse aspecto aí dos jovens. Aqui um jardim aquático, a nível paisagístico, então aqui a gente tem o laguinho, né, a piscininha, e aqui tem uma distribuição, um aproveitamento desta água para irrigar aqui o jardim. Aqui também um flowform com um furô, aqui sim já é um lugar de banho, de relaxamento. Tem alguns slides ainda, e tem um momento, né, para discussão entre nós, e, enfim, alguns assuntos que posso ter pulado aqui, então não vou me prolongar muito aqui com essas imagens. Aqui também era um vídeo que, quer ver, vou tentar, mas não vai, né? Não. Do Flowform em funcionamento. André achou aqui um outro vídeo que a gente pode compartilhar a tela para ver funcionando. Aqui são as piscinas Vortex, não tem diretamente a ver com o Flowform que a gente viu, né? Esses pequenos órgãos, vamos chamar assim, esculpidos, mas aqui é uma escala bem maior. O que acontece no Flowform é que no final, na saída dele, existe um movimento de vórtex. O movimento de vórtex é basicamente como se fosse o resultado de uma centrifugação, né? Então, a gente tem um momento de desdobramento da água e diluição do ar, né? Que ele como se fosse um vórtex, né? É um movimento que a gente faz quando a gente mexe no café, mexe no suco, para diluir. Esse movimento de recirculação
é o que acontece nos flowforms, e é o que favorece com a entrada de ar, oxigênio e outros elementos, né? Porque quando eu falo ar, é tudo que compõe-se no ar que a gente respira. Tem uma porcentagem de nitrogênio, uma porcentagem de carbono, uma porcentagem de oxigênio, e tudo isso daqui entra nesse blend. A nível, aqui ainda também, decoração paisagística, que são tamanhos diferentes, com esculpidos em pedras diferentes, misturas de granitos diferentes, com colorações diferentes. Eu quero chegar também na parte agricultural. Não sei se a gente vai ter muita coisa aqui em imagens, mas essa questão agricultural, o importante é a capacidade de diluição do oxigênio, basicamente, de retenção do oxigênio nesse veículo água, fazendo assim com que a troca de íons com todos os outros elementos, dos nutrientes que a gente quer, possa ficar carregado pela própria água no ato de absorção da planta. Ou seja, quando a gente vê o nutriente misturado simplesmente na água, diluído ali no tanque, que a gente bota ali para distribuir, não necessariamente ele está bem diluído, né? Ele vai ser bem aproveitado pela planta nesse momento de veículo, né, de transporte por meio da água. Então, o flowform a nível agricultural, ele vai ter esse potencial de dos nutrientes que a gente quer diluir na água, eles conseguirem ser carregados pela água com mais facilidade para dentro do sistema radicular, e favorecendo, né, todos os outros micro-organismos que ficam ao redor da raiz, bactérias, fungos. Esse daqui também é a nível paisagístico, uma pequena amostra de como é que ele fica para tudo recircular, né? Ao final, o flow form é uma água recirculando por uma bombinha. Então, aqui é um sistema de um momento de instalação. A gente faz uma escavação aqui desse recipiente. Aqui já é um recipiente plástico, aqui não. E isso daqui é o resultado dele instalado. Então, aqui temos de novo o efeito sonoro. Todos estes flowforms, inclusive, é isso que eu esqueci de falar. Aqui, ó, como vocês podem ver, acima a gente tem o nome, esse aqui se chama Cornélia. Todos estes aqui, cada um tem um nome, e são reproduções de artistas, cientistas, escultores. Este daqui é um trabalho do Andrew Jones também, nada mais nada menos do que na casa do Mark Webber, ex-piloto da Fórmula 1. Então a gente vê assim um trabalho também bem envolvente assim com as pessoas que têm esses poderes adquisitivos para terem um espaço contemplativo, fazer um espaço de relaxamento, como é esse daqui. Esse daqui também, não sei porque eu trouxe, mas na intenção de mostrar estas 7, nesse conjunto de 7 quedas, e ele representa, né, a estrutura cervical do ser humano. Então ele é uma reprodução do ritmo que a gente tem no nosso corpo, na parte central desta conjuntura, dessa série de flowforms que a gente está vendo. Na parte central, esta forma oval maior vai fazer com que as ondas que se criem nesse ritmo ali dentro sigam o ritmo da nossa respiração pulmonar, por exemplo. A terceira queda de cima para baixo, ela vai ter um ritmo equivalente a um coração saudável. Então, a gente vê que o trabalho, né, de esculpir, de trabalhar esses flowforms a nível artístico, ele tem vários envolvimentos de vários estudos. Temos aqui também o trabalho dos chakras, né? Eu não posso falar, não tenho propriedade alguma para falar desse assunto, mas temos aqui várias metáforas, né, várias reproduções dentro desse trabalho na hora de fabricar. Aqui é mais, infelizmente, isso aqui é este aqui em funcionamento, mas o vídeo não vai rodar. E aqui a parte bacana, parte educacional, maravilhosa. Eu acho isso muito importante.
A parte educacional, ela vem por meio desses trabalhos de workshop e também por meio de instalações permanentes em ambientes escolares, né? Então, é uma forma das crianças terem esse momento de interação. Qualquer um de nós tem essa curiosidade, né? Se fica com essa cismado, né, com a água. Não importa a idade, sempre vai ser aquela coisa fluida, aquela coisa quase inexplicável, né? E ao mesmo tempo tão simples. Então, para a criança é algo mágico. À direita temos um trabalho experimental em Vortex com tinta. Também um vídeo que infelizmente não vou conseguir reproduzir. E também de efeito visual. A gente joga sementinhas. Aqui, quando a gente fez aqui em Cavalcante, a gente já usou semente de gergelim. E é interessante ver o comportamento da água quando você simplesmente joga né, as sementes no corpo de água parado e comparar com o resultado da distribuição e como se juntam, se agrupam todas aquelas sementes conforme você faz o movimento de vórtex. Então, uma organização muito curiosa, né? Aqui também um outro vídeo mostrando o fenômeno de vórtex com esse recipiente e, enfim, uma gota caindo e observando na água o resultado desse movimento cinético, né, da gota por si só, e em outro recipiente mostrando o resultado da gota caindo já em um movimento de vórtex, né, e como isso cria, né, é uma forma não de observar necessariamente o vórtex por conta da tinta, mas a tinta permite com que a gente entenda como a água está reagindo àquele movimento e nos mostra um pouco mais de por que temos que entender mais por que ela se movimenta dessa forma, né, com tanta simetria. Que é outro vídeo durante o curso com glicerina e uma purpurina, e a gente vê aqui nesses desenhos já, né, as semelhanças dos flowforms, e por isso da inspiração nesses formatos já mais simétricos. Aqui são escolas primárias com essas instalações, então aqui já é uma passagem direta que a água percorre, enfim, mais vídeos que eu não vou conseguir mostrar. Esse daqui já é um estúdio, aqui é do Chris, já um senhor mais de idade, mas que até hoje, isso daqui é um modelo de prototipagem. Antes de esculpir, se fazem modelos em argila, e depois se fazem moldes, e do molde você depois tem a possibilidade de, com a sua mistura da pedra que você quis moer e reconstituir, fazer a partir do molde essa escultura, né? Enfim, aqui também a nível educacional interativo, então o movimento da água aqui de novo, e aí, enfim, a criançada deixa cair, escorrer alguma coisa, tem todo esse trabalho, né, de tratar com algo tão simples, né, como é a água, e ao mesmo tempo traz tanto movimento, assim, para o ser humano. E mais um exemplo, visto de cima, a criançada 1000 grau, uma brincadeira. E é isso, a água é bom demais. Cadê? Aqui era o vídeo. Aqui também é vendo de cima, a escolinha. Tudo recaindo aqui no lago final e depois tudo recirculando para cima de novo. Esse daqui é uma bomba manual. As crianças vão lá e bombeiam. Aquela bomba das antigas que a gente acha às vezes na roça, para bombear água. E isso, uma questão mesmo de trazer essa familiarização com a água por meio de coisas bacanas como esta. Isso aqui já é um trabalho também já paisagístico, escultura. Esse aqui também é um trabalho em uma escola para autistas. Então, o Flowform ele tem esse poder também com esse resultado sonoro, trazer esse momento de relaxamento, de atenção focada, né, para uma coisa mágica como a água é. E aqui a gente vê a interação do pessoal.
Aqui é um dos cursos, um outro vídeo que eu não consigo mostrar. E aqui tem outra, né, ciência, da mesma forma que tem a gente batendo a tinta em vórtex, tem fazendo as esculturas, né, mudando flowforms para vermos até quando que quando que conseguimos aquele momento de ritmo, né, e não simplesmente uma passagem de água, não, ela tem que criar aquela vai e vem, como a gente viu naquele vídeo introdutório. Agora, no final, eu vou colocar mais alguns vídeos, só para vocês observarem, mas esse aqui é a cristalografia. Cristalografia é o que Ixi, o nome me fugiu aqui, me fugiu. Nervoso, me fugiu. O cientista que eu apresentei no comecinho, nossa, tá voltando. Como é, André? Masaru Emoto, se não me engano. Esse é o método, né, que ele utilizou para a amostragem. E esse daqui é a cristalografia do gelo, que uma amostra de água, que a gente pode dizer energizou por meio do curso, do encontro, né? No nosso encontro no curso, juntamos as mãos, trabalhamos esse círculo energético ao redor da água, colocamos em um pratinho desses, tem um nome científico de laboratorial próprio para esse prato de amostra, colocamos para congelar e o resultado foi este. Mais uma vez mostrando aí os movimentos, né, da água, e aqui especialmente na esquerda a gente vê, né, de forma frisada, esse trabalho em vórtex, essa formação, né, sempre essa formação em momentos assimétricos, alguma forma assimétricos. Aqui mais algumas cristalizações do nosso trabalho. Como eu falo, quando a gente tem um repasse de informação, como eu estou fazendo em um período tão curto, sem tanta introdução a algumas questões aqui, posso dizer, até quase mais filosóficas, né, do assunto, do ponto de vista, quando não se tem essa introdução, o assunto pode vir a ficar um pouco mais vago, no que diz no entendimento, né? Mas esses daqui são resultados desses trabalhos que mostram que a nossa relação com a água é muito importante, porque ela reage diretamente àquilo. Então, se a gente utiliza no nosso dia a dia, a nível industrial, a nível residencial, a nível, como for, de uma forma mais respeitosa, a gente vai colher resultados e frutos disso muito maiores do que só com a água, né? E sim com tudo aquilo que a água é utilizada para fazer, né? As nossas comidas, enfim, tudo, né, que a gente usa a água no nosso dia a dia. Aqui à direita foi a cristalização com um trabalho de medo. Aqui se experimentou bastante medo, e a formação da cristalização foi já, como a gente vê, sem um movimento tão fluido, né? A gente já vê ângulos bem retos, a gente vê bastante estresse, né? Posso dizer assim, dentro da água, né? E isso é um entendimento, aqui de novo, estressado, e é bem curioso, né? Como algo tão simples como isso a gente pode observar ao congelar esta água. Isso daqui é um exemplo da cristalografia muito estressado. Isso aqui a gente esqueceu de colocar a tradução. Mas esse é um passado de novo. Um peixe na boca, esses todos, né? Esse daqui é o Andrew Jones, no dia do nosso curso aqui, ele sonhou com os passarinhos que estavam lá no laguinho, que a gente tem, onde a gente fez o curso, tem um laguinho, e ele viu lá um passarinho pegando, né, esse peixe. Aí ele acredita realmente, e quando a gente fez essa amostra, né, ele estava pensando no que aconteceu nesses dias, e ele lembrou do sonho dele. Então aqui a gente tem a imagem de um passarinho, talvez, pegando um peixe. Então, a água é capaz de carregar memória, né? A água é sim um conteúdo de consciência, né? Aqui a gente tem várias referências.
Eu gostaria de frisar também, o meu tempo está acabando, a nossa total abertura para estar recebendo vocês que possam ter ficado mais curiosos em entender mais sobre algum assunto, queiram mais referências, né? E, bom, a nível agricultural, a gente tem esse trabalho na agricultura biodinâmica. Na agricultura biodinâmica, a gente tem até certificações, né? A Demeter é a principal certificação de fazendas de agricultura biodinâmica. E, bom, o importante de entender é que a água ela precisa de movimento, é o que ela vai fazer na natureza para poder evoluir, né, e favorecer a vida. Então, o que a gente aprende com a observação dos flowforms é que a gente tem que perceber com muita mais complexidade, posso dizer, talvez uma palavra que resuma, ou com muita mais abrangência, aquilo que a gente escolhe fazer, né? Então, por mais que a gente mexa, trabalhe com uma coisa só, aquela uma coisa ela vai sempre depender de várias terceiras. E quando a gente projeta nossa forma de trabalhar, as nossas operações, a gente pode observar como a água, né, se comporta para favorecer vida e trabalhar a estruturação da forma de pensarmos, né, e de observar. A gente tem vários até, é, a gente tem vários atletas até, né, que se referem à água com uma forma de explicar os potenciais que eles amostram. A gente tem aí Bruce Lee, né, aquelas cenas clássicas dele mencionando, né, fazendo referência à água como uma única das poucas formas de poder explicar, né, aquelas coisas que ele conseguia fazer, a fluidez, a perspectiva, a presença, né, a capacidade de consciência a um nível bem diferente. Então, o que eu quero transmitir para vocês hoje é de que temos muito a aprender com o potencial da água por si só, e que ele pode estar muito bem rentabilizando, né, os nossos nutrientes, esses investimentos tão recorrentes que nós na agricultura temos, e otimizar, né, a água, ela se cria na natureza aí pelo processo de mineralização, né, nas bacias, nos lençóis freáticos, e aqui também, aqui com os flowforms, é uma forma de a gente trabalhar esse contato da água de uma forma rítmica e favorecer a vida na água. Então, pessoal, resumindo, é isso. Eu tenho muito a aprender sobre esse assunto e espero estar recebendo vocês em encontros online, em encontros presenciais, para estarmos explorando, né, mais dos potenciais da água. Aqui em Cavalcante pretendemos ter um espaço de experimentação com várias frentes a nível de efluentes, de tratamentos, como a gente já sabe que existe, e exemplos práticos, acho que é o mais importante. Estamos evoluindo aí nos nossos canais nas redes sociais para estar compartilhando de forma aberta tudo que fazemos, né, em objetivo e ao redor da água. Alexandre, eu estou aí há 45 minutos, como é que está aí meu tempo? 1 hora? Uma hora. Foi 1 hora e pouquinho, mas Um pouquinho. enquanto É isso, tiver. eu gostaria realmente de abrir um momento para... Desculpa de te interromper, fala. Eu acho que a gente deixa livre, enquanto tiver pessoas aí com dúvidas e algumas questões, se tiver mais algum conteúdo, tá livre, cara. É isso, eu vou trazer aqui para o começo algumas questões que talvez por ver algumas imagens me lembraria de comentar com mais propriedade, Boa. Eu mas anotei umas coisas aqui também sim, que eu achei interessante, né? No início mesmo, quando você falou sobre a questão do experimento que fizeram com essa questão energética, assim, da água, né? De deixar
a água com esses cristais de água, né? De fazer aí uns tratamentos com diferentes questões relacionadas aí a tratamentos mesmo, né? De como é que é o nome aí? De paz, de amor, de É, ódio, a água é etc. reflexo, né? A água é reflexo. É uma forma de provar de que ela tem uma capacidade de te entender, né? Igual a gente tem um animal ele sabe, ele consegue mudar o seu humor quando te recebe em casa. A água ela reage, ela tem uma consciência. Então acho que o trabalho do Masaru Emoto ele é bem profundo a nível quase filosófico, né? A conversa começa a ser quase filosófica, por mais que o trabalho seja puramente físico-químico. Mas é isso, tudo. E aí vem um papo bem quântico, né? Que está em constante evolução nos últimos anos, essa questão do conhecimento quântico, né? Das coisas, né? A gente resume isso em outros termos, a palavra holístico, mas é o todo, né? É o todo de forma simultânea. E a água ela é capaz de receber, né? E de emitir essas vibrações. Então, eu acredito que tudo seja ondas ao nosso redor, né? Tudo é uma questão de vibração. Uhum, E a água e esse trabalho do Masaru Emoto é uma amostra de que essa energia ela corre, né? De uma forma muito evidente por esse veículo que nos rodeia, que forma parte de nós, né? Então, se você está repetindo essas palavras, né? Como a gente já mostra que a água foi capaz de captar, por que que você, que é composto por água, não vai refletir em você isso, né? Como você pode pensar que isso não vai refletir em você se você fica com pensamentos negativos, se você fica se rodeando, se rodeando de pessoas com más intenções ou com hábitos ruins, tudo isso reflete. E essa reflexão que a gente fala, né, em muitos momentos assim, às vezes de liderança, né, de evolução espiritual, né, a gente fala, você tem que repetir coisas boas, tem que pensar positivo. Para mim, esse trabalho do Masaru Emoto por meio da água, é uma forma muito prática, muito evidente, né, de mostrar de que isso é uma verdade muito profunda, né, que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós uhum, somos água e nós somos o resultado de vibrações, e a nosso olho só percebe uma pequena parcela, uma pequena fração, né? E a água não, a água ela já consegue perceber muito mais e ela tem um poder que a gente desconhece, né? E a gente tem que aprender a usá-lo mais. E uma prova, né, disso que te chamou a atenção, Xande, né, fez esse trabalho dele, inclusive te recomendo, cara, tem um trabalho muito mais completo, é muito fácil de achar no YouTube, é claro, e ele faz isso, inclusive, Xande, acho que foi você que até que compartilhou uma vez, faz isso também em ambientes fechados com plantas. Ou seja, ele pega plantas, ele bota para germinar, e ele coloca essas plantas em quartos isolados, ele vai até esse quarto e repete palavras de ódio, em outro quarto com aquela mesma planta germinada no mesmo dia, com aquela mesma água, mesmo substrato, mesmo pote, só que ele vai lá naquele quarto e ele repete outras palavras, né, isso de que eu ia paz, de comentar. amor. Esse você conhece, né? Certeza. Pois é, aí você vê a evolução da planta, cara. Uma morre, uma quase nem brota, né? Passa mal, dá um fungo, sei lá o quê. A outra vigora e a outra vai num ritmo, né, de mais calmo. Então, assim, tudo é reverberação, né? Uhum, E esse trabalho sintrópico, né, que a gente conversa na agrofloresta, é exatamente essa interação completa, né? Do mais micro ao mais macro, né? O espaço de um tronco de uma árvore, de algo robusto, gigante, no seu momento, né? Fazendo a sua função, e ao mesmo tempo aquelas coisas microscópicas isso. e de diferentes reinos acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Isso que me fez refletir, assim, porque se nas plantas a gente observa isso, né? Essas questões de você plantar, por exemplo, uma bananeira, tem até a galera que brinca, né? Pô, você planta uma bananeira, você pensa já naquele cacho de banana doce, naquela bananeira linda,
etc., para você já transmitir ali uma sensação boa para ela. E se a gente for pensar, as plantas também, né, a base delas, maior composição delas são água também. As pessoas, né, os seres são água também. Então, já ter essa questão nessas propriedades na água é algo que eu nunca tinha pensado. Então, isso me fez refletir e que na própria molécula da água a gente já tem essas percepções, né, de emoções também. Bem interessante isso. E aí, Noé, eu anotei duas coisas aqui, cara. Um pouco mais técnicas, mas acredito que você consiga falar um pouco. Sobre questões de medições dos flowforms, né? Eu vejo que tem flowforms que são pequenininhos, aqueles de tratamento de esgoto, por exemplo, são vários flowforms pequenininhos. Tem outros que são flowforms, um flowform grande e que estava ali próximo dos rios, das baciazinhas, né? Da ofurose e tal. E teve outros, por exemplo, lá também do tratamento de água ali para cervejaria, que são vários flowformzinhos na sequência. Tem alguma medição especial para fazer a criação dos flowforms? Tipo, se eu for querer fazer um flowforms em casa, tem algum desenho matemático específico de profundidade, de raio? Ou é algo que você só deve fazer esse acompanhamento da água em espiral? Essa é a primeira pergunta. Realmente vai ter um formato específico que vai trazer ritmo. O importante, de alguma forma, tá? Não precisa ser uma escultura maravilhosa, perfeita, simétrica dessa. O que a gente precisa é trazer ritmo. Você já viu quando você vai na beira do mar, as ondas estão lá? Isso é um trabalho de regeneração que a Lua está fomentando, que a questão toda, né, do movimento da Terra está acontecendo. Então, ritmo é o importante para acontecer. Quando a gente passa nas nossas centrais de tratamento, nas nossas formas de conduzir a água, quando a gente conduz em linha reta, é a mesma coisa do que você está conversando comigo de falar em plantar só uma coisa. Não faz sentido plantar só uma coisa. A água, ela, na natureza, você nunca vai ver ela indo em linha reta, sabe? Então, ela e aí a gente pode questionar, né, de imediato, pô, o que que tem lá em linha reta, né? Qual que é o problema? Dependendo do ponto de vista, não tem problema nenhum ela em linha reta, mas a gente, esse percurso, essa passagem, ela pode incorporar várias coisas e tem efeitos, né, potencializadores para a água. Então, o tamanho, né, o importante é obter ritmo, é obter aquela coisa. Poxa, eu queria colocar esse vídeo. A André vai voltar aqui, que ela deu uma saidinha. Vou botar esse vídeo mostrando os flowforms. E você vê nitidamente esse ritmo. Esse ritmo é importante, essa repetição. Então, isso vai ser obtido geralmente por dimensionamento lá específico e pela saída. Por que do ritmo? Porque o ritmo vai fazer essa dobra. O importante aqui é que a água, quando ela entra nesse ritmo, ela está fazendo uma onda que quando volta, ela está redobrando, é como se eu estivesse na frigideira e eu dou aquela volta assim no ovo, você joga assim para cima e ele vira de lado. A água, ela está fazendo isso constantemente. Esse movimento, quando ela sai depois do flowform, é o que vai permitir com que se crie ali um vórtex. E o vórtex é o elemento, é a formação, né, que a gente vê, cara, em todas as escalas de formação de vida, né? A gente vê isso no nosso DNA, espiral, é formato de vórtex. A formação de um buraco negro, no que diz na questão da ciência, né? Os cientistas, quando eles conversam sobre essas questões do universo, de matéria, imatéria, antimatéria, os formatos de um buraco negro são esses formatos de vórtex, como a gente está vendo aqui nessa imagem, por exemplo, aqui cadê meu mouse? Aqui do moço, aqui, ó, que não vou conseguir apertar play, tem esse formato, olha, de vórtex. Então, a geração de vida é esse movimento. A água, ela faz esse trabalho. Então, o que você tem que obter para você criar algo na sua casa, por exemplo, é algo que obtenha esse ritmo.
Então, as matrizes, por exemplo, os moldes, não é algo que eu tenha assim um open source hoje para você, de falar aqui os moldes, aqui as dimensões, mas é algo que eu tenho aqui. Eu tenho um molde aqui que eu posso sim, passar o que eu tenho aqui, mas eles vão também de acordo com as necessidades, né? A velocidade da água diz muito. Por isso que naqueles mais abertos, a onda ela é maior, né? Ela abre, ela ocupa aquele espaço inteiro daquela escultura mais aberta, né? Aquele oval mais aberto. Enquanto em outros o ritmo é bem maior, né, é menor, então tem outras funções. Quando é a questão a nível agricultural, você vê lá na padaria ou na cervejaria, todos eles são mais fundos, não são tão abertos como aqueles contemplativos, aqueles de relaxamento, não, eles são mais fundos e eles têm essa intenção de gerar na saída ali no fundo um vórtex bem maior, né? A saída de alguns contemplativos são em formato cachoeira, eles saem pela frente e caem, fazendo uma cascatinha, e os de serviço, né, os flowforms de serviço, eles têm um ritmo, mas a água escoa saindo pelo um, pelo um, como se fosse uma bica no fundo do flowform, já caindo no sentido vertical total, né? Ele não sai no formato cascatinha como esses que a gente viu, a mistura, né? A intenção da mistura. No de tratamento de esgoto, você já não vai ter a saída pelo fundo, vai ser igual os ornamentais, posso talvez assim falar, vai ser pela frente, né? A água vai entrando e saindo pela frente, mas você tem a quantidade enorme, né? Você tem uma repetição muito maior. Então, uma forma de aumentar o ritmo, em vez de fazer o ritmo ser uma velocidade maior, é você ter vários momentos ao redor daquela água entrando em ritmo. Então, a colocação em série, ela é importante. É por isso de vários estágios, né? Lá naquele tratamento do abatedouro, são 30 e tantos, né? Um na frente do outro. No tratamento de esgoto que a gente viu no vídeo de apresentação, são vários paralelos e em série também, né? Em sequência. Então, respondendo essa pergunta, não sei se eu a tornei muito complexa, mas você tem como conseguir fazer, sempre quando você achar o momento de ritmo, de que você vê que aquilo lá vai se manter enquanto aquele fluxo estiver acontecendo, aquele ritmo vai acontecer. Boa. Deu para Batimento. O amigo aqui, eu vi mais cedo, o Getúlio, estava com a mão levantada há um tempo, o Alexandre. Boa, pode passar. Fala, Getúlio, boa noite. Getúlio, se estiver falando, a gente não tá te ouvindo. Tá mutado. Boa noite. Boa noite. Alexandre, beleza, tranquilo? Então, essa questão hoje eu achei interessante, né? Muita chuva aqui, e lá na região onde eu estou, eu fiz uma captação de água, e eu percebi que essa água ela vinha e estavam entrando para o lago, né? E não e estava nascendo muitas algas, vários fragmentos no lago, e até faltando oxigênio para os peixes. Então, eu desci um pouco mais o barranco, né? E essa água ela bate, faz um movimento, fiz espécie de um degrau, e no final disso eu fiz uma roda d'água lá, tudo improvisado, com roda de bicicleta e latinha, e aquele movimento tudo, você acredita que a água, ela mudou toda a estrutura, né, do lago, esse movimento, e essa água eu acho que ela, assim, no meu processo, né, que é muito respeito à terra, aos seres, meio ambiente, essa questão biológica, que a minha tecnologia que eu uso está aqui dentro da natureza, o pessoal vem, pessoal de faculdade de agronomia, fala, onde está a sua tecnologia? Eu falo, está aqui, é do meu lado aqui. Ó. Esses dois lados aqui é a minha tecnologia. Então está aqui dentro da floresta. Eu planto a bananeira, eu tinha um amigo, um professor Coit lá, ele ia muito para Israel. A bananeira, para mim, no sistema,
primeiro eu nem penso assim, é cacho, é futuro e tudo. Ela trazer essa água para o sistema, que ela tem uma captação gigante de trazer água para o sistema. Então, no sistema agroflorestal, ela é de fundamental importância, né, de captar esse sereno e a planta utilizar ela durante os dias. Então, isso é muito importante, a gente respeitar isso daí. Eu vejo muito isso em piscina, você jogar clarificante, jogar isso, você está dando um tiro no seu pé. Então, isso eu acho que é um movimento, se você fizer uma bomba, fazer um sistema, que é ver que a natureza ela está pedindo, e não adianta a gente confrontar, e sim a gente ser amigo dela. Então, eu acho que é a grande importância de tudo, é a gente usar isso, pensar, repensar, e a gente usar dessa forma. Tudo que a gente vive, né, o sistema que a gente vive, é importante isso daí. No caso, Getúlio, você viu uma diminuição também das algas, aos poucos? Sim, aquelas algas grandes, rapaz, que ela até esqueci o nome, que ela nascia no fundo do lago e chegava a quase 1 metro de altura. Então, Sim. essa água ali, Filamentosa. Alga filamentosa, se não me engano. isso, mas ela era até alimentação para os peixes. O pessoal mandou colocar tilápia, colocar alguns peixes ali, pacu, para poder diminuir ela, mas com esse movimento, essa parte que aquilo ali eu fui percebendo durante o dia, eu fiz uma pontinha por cima de bambu e tal, e fui percebendo aquele barulho, aquela coisa. Sou bem perceptivo, né, no nosso, né, respeito a nossa mãe natureza, né? E eu fui percebendo que quanto mais eu mexia naquele solo ali, dava aquela declividade naquele ambiente ali, a água foi melhorando lá e ela circulou e entrava 2, 3 mil litros d'água, hoje eu tenho lá 25, 30 mil litros d'água hora. Então, acho que a mãe natureza, ela nos ensina e a gente tem que usar isso ao nosso favor, mas entender, porque senão a gente dá um tiro no nosso próprio pé. Boa, Getúlio. Obrigado por compartilhar, irmão. É isso, Alexandre. Tá aí, ó, um pequeno exemplo de alguém que conseguiu ver resultados por meio de mudar esse curso d'água, né, e fazer algo mais fluido, talvez com um caminho um pouco mais complexo, né, antes de chegar no seu destino, em vez de tantas linhas retas. Obrigado, Getúlio. Boa. Sérgio também tá com a mão levantada? Oi, então, Noé, primeiramente parabenizar aí pela apresentação, foi bem bacana aí, trouxe vários exemplos bacanas. Eu já conhecia o Flowform, eu por acaso encontrei um livro do John Wilkins, né, em português, um tempo atrás, eu tenho na minha biblioteca aqui, e eu sempre fui muito curioso com esse assunto aí. A minha pergunta é a seguinte, eu tenho lá no meu sítio, a gente tem uma declividade lá bem acentuada, né? E ao longo do tempo eu fui criando algumas bacias de retenção de água, né? Em sequência, né? Então eu devo ter lá entre açude e bacia de infiltração uns 8 pontos assim que a água acumula, né? E eu sempre imaginei em fazer a ligação entre esses pontos utilizando algum tipo de flow form. E pegando a pergunta do Alexandre aí, eu acho que é um pouquinho além do que ele perguntou, a grande dificuldade sempre foi conseguir as formas ou os formatos, assim, porque fazer isso artesanalmente, às vezes é difícil, né, já que é quase que nem reinventar a roda, né, sendo que já existe todo um trabalho em cima disso. O que você tem a dizer em relação a isso, por exemplo? Se eu quisesse hoje fazer umas 5 peças para colocar em sequência por gravidade, assim. Como é que você orientaria a gente a conseguir isso? Sim. Bom, primeiro eu consideraria quais são os materiais disponíveis e qual o tamanho e volume de água, né, que está sendo levado em consideração, né, para ser trabalhado, que vai percorrer o local. Eu digo isso porque, dependendo, é melhor trabalhar, sim, com certeza, com a ideia de fazer um flow form, mas a modelagem, a formação desse formato de cuia
ser feito por esculpir o próprio solo, né? Completando com, aí sim, talvez um ferro e cimento, mas realmente teria de se fazer uma prototipagem, né? Então, tem algumas formas de preparar o local para ver que aquela distribuição, né, aquele posicionamento, aquele ângulo da parede, né, favorece a água na hora de entrar fazer esse batimento, né, esse ritmo. Esses alguns são com argila, né? Então depois você tem que ver que funciona. Beleza, funcionou naquele formato. Eu digo argila como eu digo barro, viu? E experimentar, deixar a água correr, que vai ser degradado com certa rapidez, então não vai durar muito, mas é uma forma de fazer algo antes de depois fazer algo mais definitivo, né? Talvez com ferro e cimento, uma técnica mais robusta, mas ao mesmo tempo simples, né? Que vai ser mais durável. E aí você, dessa forma, obter uma superfície na qual a água vai chegar fazendo esse movimento de rítmico e de uma circulação mais rítmica, né? Então, não sei, eu teria que entender alguns detalhes a mais, mas o que eu posso sugerir é isso, é trabalhar esculpindo o local, se for favorável, e se não, começar a modelar o local com alguns materiais que não sejam não sejam custosos. Isso seja um volume de água grande, né, que eu estou falando, porque imagino que você estava falando aí de algo grande, tipo passagem de água, né? Ou não é isso? É uma coisa pequenininha? Não, é grande, assim. Na verdade, É é uma grande, né? nascente, é uma nascente que ela brota agora no começo das águas, né? Ela corre em média 8 meses por ano. Então, o maior açude lá, para você ter uma ideia, tem 1.000 metros de lâmina d'água. Então, ele é grande. Aí os outros são Então, por menores, exemplo, né? poxa, Mas assim, Sérgio, né? é. Sérgio, eu também confesso dizer que, olha, eu sou uma pessoa que está aprendendo muito, eu não tenho uma experiência prática com algumas questões, né, como essa que você está trazendo numa escala maior, mas eu tenho certeza que o Andrew e o James vão ter entendimentos de como trabalhar com o movimento dessa água, trabalhar com essa lógica, né, de trazer movimento para a água, de trazer um percurso mais fluido nessa escala. Então, se você não se importar em me chamar ou me procurar aí nas redes sociais, pelo meu nome ou pela nossa empresa, Catuan, eu vou ter o prazer de poder estar te respondendo de forma mais completa, né? Ah, bacana, então. Não, a gente conversa, então, Mas, a a gente princípio, troca mais seria isso daí. informações. Você teria que pensar em como você poderia, talvez, começar a esculpir essa zona em declividade e começar a ver Uhum, a água correr ali. E ir esculpindo, esculpindo, até você achar entendi. esse transporte. E em alguns momentos também, assim, nem tudo der pra... Como é que corre atualmente? Pela terra, normal, né? Você não tem lona Pela esticada, terra normal, normal, né? por exemplo, a Às vezes distância é entre questão um. de... Se você vai trazendo, às vezes, se você tiver... Estou pensando aqui agora no modo, como eu falei mais cedo, no freestyle criativo, no modo criativo. Se às vezes você tiver acesso à pedra Pirinópolis laminada, aquelas que a gente usa para fazer passarela, caminhada, você vai Sim, sim. escavando e para não degradar tanto, você vai colocando elas, peças menores, dependendo, né? E você vai meio que não impermeabilizando, mas colocando essa superfície de pedra, né, mais sólida, como é uma pedra, para que não haja um desgaste tão rápido. E você vai vendo como é que a água se comporta. Só que isso daí vai te trazer um trabalho, né? Eu tô falando vai ser um investimento de esforço físico, digo, né? Não necessariamente de dinheiro. Mas é isso, uma forma de você começar a esculpir a paisagem, né? Você tem que Uhum. esculpir a paisagem igual um rio esculpiu a paisagem, né? A gente acha que a paisagem era formada e aí a água se adaptou à paisagem? Não. Era tudo água e a água foi formando a paisagem. Eu acredito nessas teorias mais. Então, tudo que a gente vê hoje como água, né, as épocas glaciares que a gente viveu,
os rios que a gente vê hoje, a incidência, o ângulo da nossa Terra, do nosso globo, né, o planeta Terra, a incidência solar, o fato de que nos trópicos se permite essa vida, né, mais diversa, e nos lugares, conforme você vai mais para o norte, para o sul, você tem lugares mais congelados. Enfim, toda essa lógica fez com que eu, no meu entendimento, a paisagem fosse esculpida pela água, né? Aqui nas Chapadas dos Veadeiros, a gente vê isso com muita nitidez. A gente tem no brasileiro aquela fala, né? Água mole, pedra dura, tanto, como é que é? Tanto bate até que Tanto fura. bate até que fura. Exatamente. Pois é, então a água, ela vai formando. Aqui nas Chapadas dos Veadeiros, essas formações que a gente tem na pedra, são flowforms naturalíssimos, né? O Vale da Lua são flowforms em sequência, feitos pela água. Então a gente vê o porquê da necessidade daquela superfície estar em formatos, né? Tão cilíndricos e redondos, e não são linhas retas, né? Você não vê linhas retas. Então, é isso. Eu acho que você tem algumas formas que a gente possa conversar depois, tá bom? No pessoal? Ok, não, maravilha, já Chama mesmo, esclareceu bastante. chama mesmo. Obrigado aí. Bom, show de bola, Noezinho. Queria agradecer também aí a sua participação, a sua contribuição, mesmo com os imprevistos aí, foi firme e forte, trouxe para a gente aí um conteúdo bem diferente. Eu nunca tinha ouvido falar antes de você ter mencionado sobre isso, e eu acredito que tanto em escala caseira quanto em escala industrial isso pode ajudar bastante, né, nessas questões de tratamento de águas. Eu achei bem interessante isso. Acredito que isso pode ter uma utilização muito grande, tanto em pequenas propriedades quanto também em escalas maiores, né, de tratamento de realmente cidades, etc. E também na agricultura, né, porque muitas vezes a gente também precisa de água de qualidade aí para estar fazendo alguns preparados, etc. Então, se Desculpa te interromper, Xande, eu queria em algum outro momento desenvolver com você um próximo encontro com mais assuntos sobre os jardins filtrantes, a vida bacteriana, as bactérias aeróbicas, anaeróbicas, e esse trabalho com todas as plantas que nós temos catalogadas até hoje aqui do Brasil, do trópico, né? Esse trabalho de fitodepuração, a fitodepuração como uma forma de depurar a água, e eu mesmo desenvolver com mais qualidade algo mais focado para a agricultura, no que diz a respeito desse trabalho de Vortex, os estudos aí do Victor Schauber, cientista que eu recomendo a todos que têm esse interesse em saber mais sobre a água. Ele é o Nikola Tesla da água, é o Victor Schauber. Enfim, então eu gostaria de pedir a você um momento aí, um espaço em outro encontro de terça-feira, para a gente falar mais sobre a planta em interação com a água, no que diz a seu potencial fitodepurador. Acho que seria algo bacana aqui, para a nível de roça aí, também a gente entender aí a forma de a gente tratar aí efluentes, e como funciona essa questão, né? Explicar um pouquinho mais detalhado essa questão do jardim vertical, jardim horizontal, velocidades e fluxos, áreas expostas, áreas não expostas. Acho que seria bacana, porque você também demonstrou muito interesse nessa questão do tratamento, né? Então é isso, depois eu vou desenvolvendo e eu peço licença a você para a gente fazer um encontro desse. com Fico certeza. feliz de ter contribuído aí com a noite de terça-feira aí do Guardiões. Muito feliz mesmo. E vamos colocar um em prática aí, né, para colocar em Cavalcante. Vai ser interessante poder também ver de perto, poder fazer alguns estudos, fazer uma análise de água antes e depois que passa. Exato, Começar e o bom a aproveitamento investir. aí, né? A gente aplicando aí os Jadans, né, que você nos ensinou, Jadan, Aham. no Jadão 1, 2, todos os tipos de Jadã que tem, e a gente passá-los, né? A gente aplicar o Jadã, irrigar uma área com um sistema simples de diluição do nutriente e irrigar uma outra área com esse mesmo Jadã, com esse mesmo KNF, só que passando antes pelos flowforms e observar, enfim, eu quero fazer essas experimentações aí, tem um caminho longo pela frente aí, mas entre a Fazenda Limária e a Vila Catuã, a gente vai ter esses espaços experimentais.
Vamos Boa, vamos fazer mesmo juntos. boa, com certeza. Esse ano de 2024 aí a gente já lança um Flowforms em Cavalcante. Lá no meu sítio eu vou fazer também um pequenininho, que a gente já tem lá o ofurô, já tem um espaço bem interessante para colocar lá, que é bem numa saída de água. E trazer sempre essa ideia, né, que a água tem que estar em movimento, em ritmo, como o Getúlio tinha trazido assim, a gente evitar ao máximo aí ficar acumulando e deixando a água parada, porque isso vai enfraquecendo também essa questão aí molecular. Mas muito obrigado, Nezinho. Valeu demais a apresentação, ficou muito legal aí o formato que você trouxe, Caramba. esse conteúdo aí também para gente, que é uma área abrangente, tanto parte paisagística, quanto parte mais funcional, quanto produção aí de pães e cervejas e laticínios também. E para quem não conseguiu ver todo o início da apresentação, o encontro fica gravado também. Então, é só pegar o link aí com a gente, vai estar disponível na nossa plataforma. Quem já é assinante aí do nosso movimento vai poder assistir em qualquer momento. Bom demais, Xande. Pois eu também, rapidamente, só agradecer a todos os presentes aí, a atenção de todos. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de todos. E, enfim, estamos aqui nas terças-feiras. Muito obrigado pelo espaço, Xande. Valeu, galera. Uma boa noite. Ó, o pessoal, teve duas pessoas que entraram aí agora, que está bem finalizando, mas quem quiser pegar o encontro que se interessou no tema, né, que a gente acabou divulgando em vários grupos, entre em contato com a gente no Instagram que a gente libera o link aí da aula gravada. Muito obrigado aí, Nazinho, muito obrigado a todos e uma ótima noite. Boa, boa. Bom descanso, Brasil. Bom descanso, bom descanso. Boa noite. Valeu. Obrigado aí.